Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, como é que vai? Tá tudo bem? Tudo lindo, divino e maravilhoso? São 23 horas e 55 minutos. Estamos iniciando aqui pela Web Rádio Estação da Luz, o programa Estação da Luz, com o tema Como Entende Jesus? Vós sois a luz do mundo. É esse tema que nós vamos trabalhar hoje, junto com todos vocês, como nós falamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana a paz, aqui de Extremóis, no Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. E vamos iniciar com a prece. E sim, com a prece que o próprio Jesus de Nazaré nos ensinou, aquilo que nós convencionamos chamar como a oração dominical, a oração do Pai Nosso. E vamos pedir justamente essa autorização ao nosso querido guia modelo da humanidade para iniciarmos o nosso estudo nesse bendito canal Estação da Luz aqui do Rio Grande do Norte. E ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixais cair nas tentações, mas livra-nos de todo o mal. Do teu reino, o poder e a glória para sempre. Então, com essa oração, a oração do Pai Nosso, nós estamos iniciando o nosso estudo nesse bendito dia. E aí, vamos trabalhar a mensagem inicial. A mensagem inicial é a prece de Cáritas, que foi a psicografia numa noite de Natal, lá em Recuado, 25 de dezembro de 1873, por essa médium bonita aí, desculpa, médium Vandeville Creel, no Círculo Espírita de Bordeaux, na França. E a prece de Cáritas, antes de tudo, agradecer o imenso amor de Maria de Nazaré e desse menino aí, mineirinho, danado, de bom, seu Francisco de Paula Cândido, nosso Chico Xavier. E a prece, ela começa assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Verdade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Essa é a prece de Cálice. Não queremos falar a todos aqueles que por acaso vão nos assistir agora ou posteriormente, que esse programa é gravado. Então, se alguém interagir, né, pelo Facebook ou pelo YouTube, nós não poderemos responder agora. Só a posterior, quando a gente for ver o programa, se tiver algum, a gente tem o maior prazer de responder a posterior. E aí, é o modelo e guia da humanidade, o bom pastor, o único título que ele aceitou, né? Aquele que pastoreia, toma conta e conhece as suas ovelhas pelo nome. O tema de hoje do programa Estação da Luz, né? Aqui pela Web Rádio Estação da Luz, é porque o programa Estação da Luz é anterior à Web Rádio Estação da Luz, né? O programa Estação da Luz, que deu origem à Web Rádio Estação da Luz, está fazendo 25 anos, né? Desde que nós começamos lá na Rádio Potia, em 1270. Então, nós vamos estudar o Evangelho do Cristo através do evangelista Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as cartas e o Espiritismo de uma forma geral. E o tema de hoje é como entender Jesus. Vós sois a luz do mundo. Isso está em Mateus 5, de 3 a 16, e em Mateus 5, 4. 14, desculpa. Mateus, de 5, 3 a 16, compreende tudo que Jesus falou. E Mateus 5, 14 é justamente onde ele diz que vós sois a luz do mundo. Então, vamos ver de onde foi pensado esses dizeres, para que a gente possa trabalhar essa parte do Evangelho do Cristo, né? Procurar aqui dentro da nossa pequenez imensa o que pensava, o que entendia Jesus quando queria falar isso para a gente, né? Há uma pergunta do Livro dos Espíritos, é por isso que nós colocamos o tema, né? Como entender Jesus. Como é que entender Jesus é a palavra caridade, né? E os Espíritos falam do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então, ele diz assim, em Mateus 5, 13, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e será pisado pelos homens. Aí no 14. Vós sois a luz do mundo. Olhem, um dia a gente vai poder compreender, de fato e de direito, a magnânime figura de Jesus. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, se eu posso nenhuma, e errando muito, porque a nossa capacidade, a capacidade humana é muito pequena, mas dentro desse lado da galáxia, nenhuma decisão é tomada sem a anuência e a presença de Jesus de Nazaré. Nós temos uma ideia da grandeza desse ser que habitou entre nós. E ele diz assim, lá na frente ele vai falar que ele também é a luz do mundo, né? Mas ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Ele estava, Mateus 5, 6, né, e 7, é o chamado Sermão do Monte. Ele está falando para todos aquele pessoal que estava ali. Então, assim, você é a luz do mundo. Você que está me escutando aí agora, está me ouvindo, está me vendo, o Cristo planetário, Jesus de Nazaré, está falando que você é a luz que ilumina o mundo. Olha, é algo assim que a gente tem que ver. Que responsabilidade ele está colocando em nossos ombros.
E a gente tem que ver que ele diz assim, olha, papai não coloca um peso maior do que possa levar os ombros. Então, esse é o nosso peso, esse é o nosso patrimônio, né? De ser, é a luz, essa energia vibrante que é o ser espiritual que habita um corpo de carne na atual encarnação de todos nós. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Trazendo isso aqui como entendia Jesus, então, olhe bem, lógico que ele está usando candeia, velador, que eram equipamentos de iluminação daquela época. Se fosse hoje, ele poderia dizer que é uma lâmpada de LED, essas coisas todas. Então, ele está fazendo uma parábola, né? Uma parabola igual a... Né? Então, ele está dizendo assim, olha, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aí vem Jesus falando, olha, aquele que ergue a casa sobre a rocha, nada consegue destruir. Ele aumenta da rocha para o monte. Né? Ele diz assim, olha, a candeia, que é aquilo que ilumina onde fica a lâmpada, e aí você vai levando essa candeia no mais alto, para que ela ilumine mais onde você está, né? E não debaixo da cama, debaixo lá, mas sim no velador, na parte mais alta da casa, para que todos se iluminem dessa luz. Mas se ele diz assim, vós sois a luz do mundo, você que está me ouvindo agora, você é a luz do mundo. Mas eu também sou. E a pessoa que está do seu lado também é encarnada. E o desencarnado também. Então já imaginaram, por uma possibilidade que um dia vai ocorrer, e a gente sempre fala isso, um dia que o planeta Terra, os seus habitantes, encarnados e desencarnados, estiverem brilhando na sua possibilidade máxima, sendo a luz do mundo, imagina 50 bilhões ou mais de individualidades brilhando como luz, aqui vai ser um sol. Olha só. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. O Evangelho do Cristo é fantástico, é maravilhoso, é lindo, divino e maravilhoso em sua essência, mas uma coisa que a gente tem que perceber de todos os evangelistas, seja canônicos ou não, seja do cano ou não, apócrifo, seja qual for, em qualquer tradução, vamos dizer assim, Cristo sempre volta ao Pai. Ele roda, anda, ensina e volta para o Pai. Ele faz, acontece, milagre, desmilagre, anda e volta para o Pai. Para que tudo isso que você vai fazer, você está se religando, religião, e é por isso que eu preciso de religião, preciso me religar. Eu estou desligado, então preciso me religar. Aí, religar lá do latim, do grego, hoje aqui no português é religião, com o Pai. Então perceberam que ele diz que nós somos a luz do mundo. Ótimo. Mas essa luz tem na sua essência o Pai amantíssimo. Para que esse Pai possa ser glorificado. Em quê? Porque seres da nossa qualidade, como todos nós somos, um dia seremos um Cristo. Do mesmo naipe. E aí podemos trabalhar pela evolução do universo, da casa de papai. É por isso que ele diz, olha, eu e o Pai somos um só, estamos ligados. E a gente vai ver lá na frente que tem coisas belas que o Cristo trouxe para nós, nesse maravilhoso compêndio que é o Evangelho de Jesus. Essa sinfonia divina, esse Evangelho que é do próprio Pai, trazido por Jesus de forma tão bela, mas no exemplo em que ele viveu, superou a teoria que ele trouxe. Olha, de hoje em diante, certa vez asseverou o filho de Dona Maria, não vos poderei chamar mais de meus servidores, e sim de meus amigos. Isso ele estava a terminar a Santa Ceia, chamada Santa Ceia,
sai-se daquela sala e dirige-se ao Jardim das Oliveiras. Defronta-se com Judas. Um dia, o planeta Terra vai saber a história de Judas real. Mas, por enquanto, vamos aceitar essa. E ele se dirige a Judas. Como ele tinha feito na teoria dentro de casa, sem que ninguém ouvisse. De hoje em diante não poderei mais vos chamá-los de meus servidores, e sim de meus amigos, porque tudo que o meu pai me ensinou, eu ensinei a vocês. Judas vem a caminhar e ele se dirige para Judas. Está em Marcos. Amigo, a que viestes? Ainda tem que despertar. Mas um dia, tudo isso vai ser explicado. Nós não temos ainda condições de entender. Ainda vai levar alguns milênios para que possamos entender com profundidade. Mas vamos aqui adiantar, né? Então, nós vamos trazer essa que é a luz do amor de Mamãe Maria de Nosso Senhor. Esse sol em pequena instância em relação ao Cristo, mas é a luz amorosa, azul, como é o manto de Mamãe Maria, assim como os católicos apostólicos romanos acreditam. É o manto lá do caso de Chicó, quando ele desencarna, ele morre lá e vai lá pro inferno, pro julgamento. Esse manto azul de amor que ela espalha por todo o planeta Terra. O que seria, minha mãe, de nós, os degradados filhos de Eva, se não fosse o seu amor incondicional, a sua luz azul da cor dos teus olhos, a acreditar e a nos salvar, principalmente na hora da nossa morte. Muito obrigado. Muito obrigado. E aí nós vamos para aquilo que nós convencionamos de chamar os 5 testamentos, né, de Jesus para os terráqueos. E eu botei assim, terráqueos, os 5 testamentos de Jesus. Olha bem, testamento a gente pode trabalhar de diversas maneiras, né? O que seria um testamento? É uma prova, um patrimônio, é um legado, é uma vontade, é uma herança, né? É uma declaração, é uma intenção, é uma determinação, é uma propriedade, é uma disponibilidade, é uma tradição, é um empenho, uma ambição, uma evidência e um depoimento. Então, tudo isso é o testamento de Jesus. Então, essa vontade, esse patrimônio, esse legado é algo que alguém oferta, mas eu tenho que ser merecedor dessa oferta. Essa herança, eu tenho que ser merecedor dessa herança, né? Essa prova, eu tenho que passar por essa prova, esse desejo, né? Essa determinação, mas eu tenho que estar pronto para essa determinação, essa intenção, esse empenho, esse depoimento de Jesus para conosco. Então, é por isso que nós trabalhamos os cinco testamentos de Jesus, Nosso Senhor, para todos os terráqueos. Por que nós colocamos terráqueos? Justamente por essa questão do planeta Terra. Mas eu ouso dizer que esses 5 servem para todo o universo. Porque são testamentos de Jesus para conosco, mas na realidade o autor é papai. E se é de papai, não é só do planeta Terra, não é só do sistema solar, é de todo o universo, que ainda está sendo criado. A cada segundo, ou a cada respiração, o papai cria um universo, acabou de criar um. Ó. Eita, criou outro. E aí vai.
Vamos lá. O primeiro está em Mateus 5,13. A gente até viu. Vós sois o sal da terra. Esse é o primeiro testamento. Está em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra. Se o sal não serve para apurar o sabor, para que serve o sal? Então não é uma determinação, não é herança, como nós falamos, que você dá. É algo que você tem que fazer por merecer. Por isso ele diz, olha, então, se você não serve para salgar, já que você é o sal, você será pisado pelos homens. Essa oportunidade que nós temos de encarnar para sermos esse sal, para darmos esse tempero ao planeta Terra. Qual é o tempero que nós vamos dar ao planeta Terra? É tirar ele da pré-história e levar ele para os mundos ditosos. Leiam o capítulo 3 do Evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de papai, né? Através do nosso querido mentor aqui do estado do Rio Grande do Norte, Agostinho. Então, nós vamos dar esse tempero, né, da Idade Média, da Idade Moderna, da Contemporânea, de provas e expiações, regeneração, final de regeneração, felizes, ditosos. Nós temos esse compromisso com a Mãe Terra. Raia, né, como eu disse. Então, o primeiro testamento de Jesus é esse, que nós, eu posso dizer sem medo de errar, eu, mas você também, e você também, e você que está aí também, encarnado ou desencarnado, somos o sal da terra. Porque essa é a proposta real do Cristo para todos nós. Resta apenas que nós queiramos ser o sal da terra. E ele diz, olha, senão é insípido, não presta para nada. Qual é o segundo testamento de Jesus? Está em Mateus 5,14, bem pertinho, que é aquele que nós estamos trabalhando. Vós sois a luz do mundo. E a luz de uma cidade que foi edificada no alto, onde você está, você vê. Não precisa você se iluminar, porque você já é luz. Bezerra não precisa estar se iluminando para ali nem para lá. Ele já é essa luz. Bem menor do que a luz mamãe, mamãe bem menor do que a luz de Jesus, mas é luz. Emmanuel é luz. Eu e você, todos nós, somos também luzes. E essa luz vai iluminar até o momento em que, como nós falamos anteriormente, toda essa luz junta dos mundos ditosos para frente, nós seremos sóis a iluminar outros que virão, porque o Pai está criando está lá, né? Se não me falha a memória, na pergunta 21, a resposta, não podemos imaginar, papai, um segundo de ociosidade. É lindo, maravilhoso a Gênesis de Moisés. E vamos ter aí. Mas criou 1.006 dias, descansou no sétimo, ficou pelo funeral, é só uma figuração da verdade. Papai não para, é por isso que ele trabalha até hoje. Papai trabalha até hoje e é por isso que eu também trabalho, asseverou Jesus. Então, o primeiro testamento, ele diz, você é a luz do mundo. Ana, você é o sal da terra, meu amigo João. Vamos ver qual é o terceiro. Está em João 14:12. Farão obras que eu faço e maiores. É uma proposta arrebatadora. É algo fantástico. Está naqueles, né, sinônimos, né? É um querer, é um legado, é um patrimônio, é uma prova, é um testemunho, é uma vontade, é uma herança. É uma declaração. Mas, meu amigo, Jesus, ele não faz planeta que vai desde o primitivo até os divinos? É. E ele está dizendo que nós, todos,
Ele não botou exceção. Adolf Hitler também. Porque ele também afiançou. Das ovelhas que papai me entregou, nenhuma eu vou perder. Faremos o que ele faz no planeta. Dias virão, assim como Jesus hoje ocorre no sistema da Via Láctea, do Rio de Leite, em que se reunirão os grandes para decidir as possibilidades, e nós estaremos nesse banquete maravilhoso. Vamos fazer o que eu faço e obras maiores ainda. Porque se Jesus já era da deidade antes da terra ser terra, como é que não é essa evolução de Jesus hoje? Comandante em chefe do sistema solar por um período de bilhões de anos. Como um grande treinamento para que ele possa trabalhar todo o seu amor e toda a sua luz do sistema do nosso Sol. Engana-se redondamente. E só acaba. Tudo se transforma. Nada se acaba. E daqui a bilhões e bilhões de anos, ele estará comandando toda a Via Láctea. Quem sabe quando Jesus estiver comandando toda a Via Láctea, nós estejamos chegando nos planetas divinos. Nada na casa de papai para. O eterno é o eterno. Os outros vão em busca desse infinito, não da eternidade, mas desse infinito. Então, quando essa autoridade maravilhosa que é Jesus diz assim, vocês vão fazer obras que eu faço e muito mais, é o terceiro testemunho, terceiro testamento. Então, é muita confiança que ele tem na gente. Mas temos que fazer por merecer. Por quê? O quarto testemunho vai chegar agora, está em Mateus 17, 20. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, para que eu seja o sal da terra, para que você seja a luz do mundo, para que nós venhamos a fazer as obras que o Cristo faz, e muito mais. Precisamos apenas ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das histórias, das parábolas que Jesus contou, que é a menor das sementes, mas se transforma na maior das hortaliças de tal sorte que os pássaros vêm se aninhar em suas galhadas. Então, o que é que o Cristo está dizendo? Que essa tarefa é de pouco esforço. O Pai não coloca em nossos ombros fardo maior e não nos dá um frio maior do que o nosso cobertor. Aí os espíritos assim, Kardec pergunta aos mortais, não tem umas tentações, assim, negócio que a gente não possa vencer, né? Que é um negócio muito danado para a gente vencer. Os espíritos, olha, vocês podem fazer pouca vontade, e com essa pouca vontade já consegue fazer isso. O que falta muito nos homens é essa pequena vontade. Homem de pouca fé, homem de fé pequena, relacionando-se a Pedro, quando ele estava andando sobre as águas. Aí Kardec volta a insistir, mas não tem assim umas coisas que parecem, né? É difícil, só a vontade, né? E com pouca vontade, imagina com vontade. Os imortais dizem, olha, tem muita gente que diz, eu quero, mas eu estou muito feliz se escrever aqui. Então, a fé do grão de mostarda é um daqueles adjetivos que está lá, né? É um querer, é um desejo, é uma intenção. Se eu tiver tudo isso, eu tenho a herança, eu tenho um testemunho, eu tenho um patrimônio, eu tenho a coisa que é legada. Olha só, Jesus trabalha conosco, maravilhoso. Aprendeste o que foi dito aos antigos? Sim, aprendemos. Amar o amigo e odiar o inimigo. Ótimo. Ele não falou numa determinação. Aprendeu a fazer. É uma pergunta. Aprendeu, aprendi. Pronto. Ah, você aprendeu a amar os amigos?
Eu agora lhe digo uma coisa: ame o inimigo, ore por ele, vele por ele. Olha que salto, Jesus vem quando dá uns empurrão na gente que dá 10. As propostas arrebatadoras para que esse testemunho, esse discernimento venha. Para isso eu preciso de muito pouco. Preciso só de boa vontade. Acho que é no livro Pão Nosso tem má e boa vontade, né? É só procurar botar boa e má vontade. Chico Xavier e Emmanuel, vocês vão ver. Ou é Fonte Viva ou é Pão Nosso, um desses dois livros, certo? Então, já tivemos primeiro, o sal da terra, a luz do mundo, farão obras que eu faço e muito mais. Para que isso tudo ocorra, você precisa ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. E vamos ver o quinto que arremata tudo isso, né? Qual é o quinto testamento de Jesus para nós? Está em João 10:34. Sois deuses. Está também no Salmo 82, de 26 a 27. Então vamos entender, né? Por que Jesus disse, sois deuses. E aí, para a gente entender isso bem direitinho, a gente tem que saber qual é a grande característica dos deuses na época de Jesus. Não é isso? Mas o hebreu ele não tinha mais essa crença nos deuses. Certo, mas a Hebreia, Israel, hoje é menor do que o Rio Grande do Norte. Então, aquele grão de mostarda. Né? Israel é aquele pequeno grão de mostarda que está ali inserido ali no Oriente. Muito bem. Mas o restante dos povos eram politeístas, tinham os deuses, são os deuses do Olimpo. E a característica de todos os deuses, de uma forma geral, sejam pequenos ou grandes, é que eles eram imortais. Ou eles não morriam. Vamos lá? Aí Jesus diz, vós sois deuses. Isso está em João 10:34, está no Salmo, né? 82, 26 a 27. Vamos ver o que é que traz para a gente, né? Aí o Salmo 26, 27 diz o seguinte: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, os governantes juízes humanos que foram investidos da autoridade para governar, mas que falharam em seu dever. Esse é o Salmo 26. O 27. Desculpa que eu botei só aí o 7, mas lá em cima é 26 e embaixo é 27. Mostra que, apesar dessa autoridade, eles morreram como mortais comuns. Então, nesse Salmo, Davi, principalmente Davi, diz assim, olha, vocês são deuses, né, dizendo para os homens, os governantes, juízes do mundo, aqueles que guiavam aquela humanidade naquele momento, que era um poder investido pelo Pai, pela autoridade do Pai, mas que muitos erravam. E que, apesar disso, morriam. Mas a lição maior aí é deuses. O que são deuses naquela época? O que é que Jesus estava querendo que a gente entendesse? É que nós somos também deuses. Não na qualificação daqueles deuses antigamente e os deuses de agora. Vamos lá? Quando Kardec começou a estudar a tal das mesas girantes, das mesas falantes, ele fez uma pergunta muito orando. Quem são vocês? Olha, nós somos a alma ou o espírito dos homens que viveram na Terra. Peraí, vocês são a alma, o espírito dos homens que já morreram? Então a gente não morre? Não, a gente continua. Mas o corpo não morreu? Morreu. O corpo é mortal, nós não. Está entendendo a ligação entre deuses, que eram seres que não morriam, e os espíritos, que são seres que não são eternos, são infinitos, foram criados por papai, mas não morrem, mas que têm corpos mortais que morrem. Então, por que eu vou ser o sal da terra? Por que eu vou ser a luz do mundo? Por que eu vou fazer obras que o Cristo fez e muito mais, se eu tiver a fé do grão de mostarda? Porque eu sou espírito. E eu não morro. E eu vou precisar de inúmeros corpos mortais
para que eu possa, através desse processo que a gente chama de reencarnação, atingir essa possibilidade. Possivelmente, seja isso, através do nosso entendimento, que Jesus queria falar para a gente. Então, eu vou ser o sal da terra, eu vou ser a luz do mundo. Desculpa eu usar o eu só como uma normativa. Eu vou fazer obras que ele fez e muito mais, se eu tiver a fé, ou a vontade, ou a boa vontade, porque eu sou um espírito. E eu vou reencarnar quantas vezes seja necessário, até que eu atinja uma plenitude crística. E aí eu não tenho mais a necessidade de reencarnar para evoluir. Evolução de outra maneira que a gente não pode imaginar. E aí eu vou dizer assim, eu estou religado com o papai. Eu e papai somos um só. E a gente vai ter a plenitude de tudo isso que Jesus falou. Para todos nós. Não é só para um de uma religião ou outro, ou um que ama ou deixa de amar. Os erros que nós cometemos, se juntarmos todos os erros, desde que o planeta é planeta Terra, tudinho é uma grama de uma gota d'água em relação ao oceano, em relação ao amor, à justiça. E papai. Ok? Vamos mais para frente, para ver o que a gente pode trazer aqui para todos nós. No livro A Gênese, a Gênese de Kardec, a gente vai trabalhar essa questão agora, vamos entrar nessa questão da luz. No capítulo 6 da Uranografia Geral, a criação primária, o item 14. Olha só o que os Espíritos trazem para a gente. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Opa! Mas espera aí. Mas Jesus disse que nós somos a luz do mundo? Sim. Mas nós somos da deidade pedaço de luz, vamos dizer assim. Se o Deus é luz, as suas criações são luzes. É por isso que o sol maior, a luz maior, Jesus, só podia ser concebido num ventre de um sol menor, que era Maria. Porque somente um sol consegue comunicar com o sol. As mediunidades é uma predisposição orgânica, porque aí vai depender do organismo, mas a ascendência é espiritual. Ela está no espírito. Não é o médium que se comunica. É o espírito com o espírito. Esteja onde ele estiver, da forma como ele puder estar. Então, Deus é o sol dos seres. De todos os seres. Inclusive dos sóis. E o tal de Zé do Universo. Né? Então, a gente vai vendo que o Cristo está falando da relação da luz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Tudo está se entrelaçando, porque ele traz para a gente a lei de papai. E a lei de papai não tem distinção de primeiro, ou segundo, ou terceiro testamento, é tudo de papai. O código de Hammurabi é de papai. E tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos, Kardec, mas nega da espada, né, não é fazer vingar a lei do Talião, e tenha cuidado com o que você fala e outras coisas. A lei do Talião é a lei de papai. E só ele, mais ninguém, está na possibilidade de fazer. Não existe, apenas na nossa cabecinha. Espiritismo, umbandismo, cristianismo, protestantismo, isso na nossa cabecinha. Jesus, Maomé, né? Todos são de papai sob a coordenação geral nesse planeta e agora no sistema de Jesus de Nazaré, o filho de Dona Maria. Então, nós estamos vendo lá no livro A Gênese de Kardec, do Espiritismo, nós vamos agora para a Gênese 1:3, e Deus disse, faça-se a luz. E a luz foi feita. Mas, meu amigo, a Gênese não é assim uma linguagem figurada da verdade.
não é uma figuração, nem é a tradição do povo judaico, é do povo sumério. Não vamos discutir aqui sexo dos anjos. Da Gênesis mosaica, disse Deus, em 3, faça-se a luz. E a luz foi feita. É a luz fazendo a luz. Na Gênesis 1, de 16 a 19, diz assim: Deus fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. Fez também as estrelas e foi o 4º dia. Aí vamos botar tic e teco para funcionar. Espera aí. Na Gênesis 3, que foi o primeiro dia, ele fez a luz. Faça-se a luz, e a luz foi feita. E foi a tarde e a manhã. A tarde, a manhã e a tarde e a manhã do primeiro dia. Se não me engano, é mais ou menos assim. Já fui evangélico, eu sei. Então, resta alguma reminiscência na cabeça de dias anteriores. Espera aí. Haja luz e a luz foi feita. Mas se ele só fez o sol, que é o maior para presidir o dia, e a noite, a lua para presidir a noite, o sol para presidir o dia e a luz e a lua para presidir a noite, que foi no 4º dia, que luz foi essa que ele criou no primeiro dia? Não foi o sol, porque o sol só foi criado no 4º dia. Então essa luz, haja-se luz e foi feita a luz, é a luz espiritual de todos nós, espíritos, antecedentes todos, no bom sentido da palavra, aos mundos materiais. A gente está criando agora espíritos. Como o papai faz, está lá na pergunta 79 do livro, se não me falha a memória. Como é que o papai faz bem? Não sabe, não. Kardec pergunta isso. Como é que... Isso para a gente é mistério. Não vamos nem meter a responder, né? É Jesus que está respondendo. Aquele que é assim como o papai. Ele diz, olha, ele não sabe como eu não sei como é que o papai faz espírito. Não vou dizer para vocês. Então é essa criação espiritual que está sendo agora para os planetas que vão ser criados. Cientificamente falando, a cada 30 dias, se não me falha a memória, no sistema solar, cientificamente falando, os cientistas são partidários disso, é criado um sistema, um Sol com os planetas, que serão habitados por esses seres que o papai criando, essa luz que o papai está criando. Essa luz, de vez em quando, tem assim o nome da gente, né? De vez em quando, sempre, né? E aí, nós vamos para a pergunta 38 do livro dos Espíritos. É a pergunta 38, está no iniciozinho. Aí, cara, como criou Deus o universo? Essa resposta é tão divina, é tão maravilhosa, porque os Espíritos respondem sem responder, porque eles não sabem. Eu estou falando do Espírito da qualidade de Jesus. Mas sabe o que eles dizem? Olha só. Para me servir de uma expressão corrente, direi pela sua vontade. Lembra lá do 3º, do 4º, né? Testamento, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, a vontade, a boa vontade, a vontade aí aparecendo de novo. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênesis. Deus diz, faça-se a luz. E a luz foi feita. Ou foi feita. Então os espíritos reverenciam a Gênesis. E para mim é uma linguagem figurada da verdade. É por isso que eu nem leio. Porque eu já sou muito evoluído de evolução. Os espíritos são honestos em dizer, nós não sabemos. Mas se nós pudermos dizer alguma coisa, está nas belas palavras
essa vontade onipotente que a Gênesis trouxe para nós. Deus disse, faça-se a luz, e foi feito. Se precisamos estudar o Evangelho de Jesus, como é a proposta do programa, os Atos dos Apóstolos, as cartas, o Espiritismo, precisamos de vez em quando mergulhar nesses livros antigos, nesses códigos de Hammurabi, nessas leis mosaicas sem a carapuça do preconceito. Porque tem uma pergunta, e eu vou trazer no próximo programa, vou trazer ela inteira, vai ser o tema da nossa conversa, no nosso programa, sobre essas verdades que estão espalhadas aí pelos Bhagavad Gita, pelos códigos de Hammurabi, pelos Moisés da vida. Olha o que é que os espíritos falam. Muito bem. Vamos tentar prosseguir agora. Vamos falar agora acho que é do filho de Dona Maria, né? Está em João 1, 4, 5. João. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas acho que não é a derrotar, e não a conhecer, é derrotar, me perdoe. João 9, 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Mas ele não disse que era nós, a gente tudinho, essa cambada de camote que come de graça, como dizia meu amigo Lodugero, que somos a luz do mundo? Sim. Em menor escala, nós somos. Porque a gente precisa se juntar os 50 bilhões ou mais de individualidade para chegar perto de um Jesus. Só Jesus é um sol. Divaldo Franco, 2004, 200 anos de Kardec, se não me engano. Paris, na Europa. Paris. Ele falando, daqui a pouco, vem uma psicofonia de Adolfo Bezerra de Menezes, nordestino da cabecinha chata. Vendedor de feijão, de rapadura. Diz assim, Jesus é o meu. Ele é o sol da minha alma. Ele é que ilumina todo o meu ser. O filho de Dona Maria. Então, enquanto ele estiver no mundo, e ele está no mundo, não foi naquele 3 ou 33 anos que teve, não. Ah, meu reino é desse mundo. Tudo é de Jesus. Da criação do Brasil, Terra Santa, né? Nosso querido mentor Ismael, né? Na Terra Santa. Ismael, onde é que não tem uma Terra Santa nesse planeta? É de papai, é santo, é lindo, divino e maravilhoso. O verme do abismo é lindo, divino e maravilhoso. O criador de estrelas, onde são criados, é lindo, divino e maravilhoso. É tudo de papai, é tudo luz. E aí é por isso que ele diz lá, temos que reverenciar, para que nós possamos ser a luz e reverenciar a Deus. São os filhos chamando. Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Não é só naquele período, é antes do mundo ser mundo. Ele vai acompanhar até a gente se tornar idoso. Menina, agora você vai andar sozinho. Não é isso? Então, olha que proposta maravilhosa do Cristo, né? Em Apocalipse 21, 23, a gente vê a questão da luz. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia.
As nações andarão em sua luz. O Apocalipse é um livro que ninguém mexeu. Que ninguém entendeu até hoje. Então você não podia mexer com muita. Eu fui mexer no Evangelho do Cristo, que está ali, a gente para colar, mas a essência você não tirou. Né? Não vamos discutir sexos antes, como é que se costuma dizer. Mas olhe bem, a chamada Jerusalém, a Nova Jerusalém, é uma cidade que não vai precisar de sol nem de lua, porque brilharão sobre ela a glória de Deus, que é luz, a glória de Jesus, que é luz. É aquilo que no futuro muito, não é agora. Nós somos luz e vamos iluminar. O nosso planeta é escurinho. Quando ele está girando, que está do lado do Sol, é tudo clarinho. Do outro lado é tudo escurinho. Se não tiver lâmpada, é tudo escurinho. É tudo pretinho. Nós somos um planeta sem luz. E nós não temos ainda essa luz, ainda que Jesus falou, essa luz que nós, esse patrimônio, esse legado que nós vamos ter. Mas quando nós tivermos, não precisamos mais da luz do sol, porque nós seremos também um sol. Porque tudo evolui. Você vê, o sistema solar tem planeta de pedra e tem planetas já gasosos, né? Desses gasosos vão passar para o tal do Zé do Sol. Porque vamos voltar lá para o Evangelho, capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa de papai, lá com Agostinho. Dá uma lidinha que você vai vendo. Progressão dos mundos. Mundos é tudo que papai criou. Aí Jesus fala, olha, continuem, né? Não é bem-aventurado agora, mas continuem andando assim, que um dia vocês serão bem-aventurados, né? E nós não iremos mais precisar, porque nós seremos luz e iluminaremos a todos nós. Isso já acontece de forma assim, ainda muito débil, muito pequena, no chamado plano espiritual, né? Que circunda o planeta Terra, né? O escuro somos nós, o universo é claro, claro como o sol do meio-dia. E aí eu vou lembrar as matutices dos matutos do sertão brasileiro. Que uma morena me trouxe de Maceió, ela me trouxe o anel de Maceió. E esse anel tem um brilho tão intenso que ao meio-dia enclareia a luz do sol. Martelo alagoano, se não me falha a velha memória. E uma morena me trouxe de Maceió. Esse anel tem um brilho tão maravilhoso que ao meio-dia enclareia a luz do sol. Já sabe o que é meio-dia no Nordeste? Você clarear, tornar mais clara a luz do sol, só se for a luz espiritual. Olha aí os matutos fazendo matutança, né? E também temos em João 12:46, ele diz assim, eu vim ao mundo com luz, para que todos aqueles que creiam em mim não permaneçam nas trevas. Lembra os testamentos que nós falamos? Eu sou sol, sou sal, faz o que eu faço, grande mostrado, os deuses, né, os espíritos, são propostas, não são determinações. Que podem também ser determinação, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos conseguir, seremos os últimos, mas vamos conseguir. E aqueles que aceitam isso como uma determinação, saia daqui das águas rasas e vão para as águas profundas, mas as águas profundas eu não sei nadar e eu tenho que ficar na dependência de meu pai, eu tenho que ser dependente de Deus total e completamente. É por isso que Jesus vá para as águas profundas. E nas águas profundas, Pedro foi e encontrou o peixe que ele tanto procurava. Somente nessa dependência exclusiva, inteira, primeira, com o papai é que a gente vai conseguir encontrar a libertação. Não é uma dependência de tudo, eu só saio daqui se for. Não, é essa dependência do amor, da confiança irrestrita, que Deus só nos quer o bem. Então, eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, e sim na luz. E papai, na luz de Jesus e na luz que cada um de nós somos. Então, o Cristo está muito certo, né?
Eu não tirei isso aí, foi da semana passada, me perdoe. E aí nós vamos para a mensagem final, a prece de Serim, né? Até que a gente muda, a gente vai passar mais uns 2 ou 3 programas. Serim foi uma prece que foi ditada sei lá, no Psicofonia. Ai, meu Deus do céu, Psicofonia. Anotações psicofônicas, se eu não me engano. São psicofonias de Chico, anotadas, gravadas pelo nosso... Instruções psicofônicas, obrigado. Anotada pelo nosso Armando, esposo da Nenê, e também está no livro A Luz da Oração. A Luz da Oração. Se tem um momento que nós ficamos bem luminoso, é quando a gente ora. Pode ser o que for no templo evangélico, que é lindo e maravilhoso, perto, o louvor. Depois tem a oração, todo mundo, é belo. A oração do evangelho, a oração do crente, a oração do católico, a dedilhar o rosário de Maria, às 6 da manhã, às 6 da tarde, a oração do espírita, a oração do muçulmano, que ora 5 vezes por dia, voltada para a Meca, a oração do judeu, dedica o sábado a esse interveio com o Pai. A luz da oração, preste sereno. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado, para quem reservastes os tribunais de tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. E isto já basta ao revel pecador. Tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor, em benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem, suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra, recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome, mas rogo por teu amor para aqueles que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago que sangram de angústia, relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiça, rogo-te pelos empreiteiros. Não te apresento os desprotegidos da sorte, sugiro teu amparo aos que estendem as aflições e as misérias. Não te imploro mercê para as almas traídas, exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estenda as tuas mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato e cerra os lábios que induzem à tentação. Paralisa os braços que apedrejam, porque assim como esses braços serão de psicografia, a boca de psicofonia e o coração de caridade. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda todos nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e te obedecem. Extinguir o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos aos insanos do veneno do mal. Sereno. E segundo Arnaldinho, chegou muito bravo. Era chefe de uma demanda. Mas escolheu a luz do Cristo. E nos trouxe esse presente maravilhoso. Porque ele foi tudo isso e conseguiu melhorar. Se ele conseguiu, nós também. Se Assis conseguiu, também conseguiremos. Se Bezerra conseguiu se transformar, nós também conseguiremos.
que tudo está na família. Toda a solução do planeta está na Sagrada Família, que é sagrada em todos aqueles lares onde o amor existe entre o homem e a mulher, gerando corpos, para que possamos, através desses corpos, atingirmos aquele sal, aquela luz, aquilo que faremos e muito mais, com aquela fé pequena, naquela vontade boa, danada. E aí vamos para a prece final com o nosso pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dai-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa essas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos do mal, que teu é o reino, o poder e a glória. Obrigado, Jesus. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.